Bom dia, nós somos estudantes de Biomedicina da Unifax e fomos solicitadas pelo professor Carlos Danilo para fazer uma apresentação sobre o exame cisterna cintilografia. E nosso grupo é composto por Ana Carolina Souza de Oliveira Araújo, Carolina Purificação Pereira, Emily Silva França Santos, Glenda de Moraes Lemos, Yasmin Alves de Souza, Lara Caroline Santos dos Reis Viana, Luna Mary Monteiro Dourado Ventim. A cintilografia consiste na aplicação de radiofármaco por via intratecal para a produção de imagens que permitem analisar a dinâmica do líquido cefalorraquidiano. Através dele, é possível avaliar e identificar alterações da dinâmica do fluxo licórico. O exame pode ser indicado para pacientes com hidrocefalias e no estudo de perviedade de derivação cirúrgica. Na área da medicina nuclear, a cisternocintilografia possui diversas aplicações que estão ligadas ao fluxo do líquido cefalorraquidiano. Portanto, esse exame pode ser solicitado para avaliação da dinâmica do líquor através da injeção de um radiofármaco, que será explicado mais à frente, hidrocefalia, diferenciação da hidrocefalia de pressão normal e atrofia cerebral, avaliação da drenagem de derivação ventrículo-peritoneal, que é um sistema utilizado no tratamento de hidrocefalias, onde ocorre uma drenagem mecânica do líquor para outras partes do organismo. A cisternocintilografia pode ser utilizada também para avaliação de tumor de terceiro ventrículo, cisto subaracnoidal e por encéfalo. Também ajuda a detectar problemas como a fístula licórica, que é a situação em que o líquor não se movimenta pelo local certo e é desviado para outro ponto do corpo do paciente, como no caso de uma fístula nasal, que seria a comunicação do sistema nervoso central com as fossas nasais. E outras indicações relacionadas ao fluxo do líquido cefalorraquidiano. Durante o período do exame, são realizadas algumas imagens do fluxo licórico e vai ser a análise dessas imagens que vão contribuir com a definição do diagnóstico e indicação de tratamentos para o paciente. Radiofármaco. Radiofármaco são moléculas ligadas a elementos radioativos que são utilizados na medicina nuclear. São graças a esses radiofármacos que se torna possível obter imagens do local que deseja ser estudado. No caso da cisternocintilografia, há casos como a fístula licórica e a hidrocefalia. Esses dois casos estão ligados ao líquor. O líquor é aquele líquido cefalorraquidiano que vai percorrer todo esse caminho aqui, que está pintado em azul, que vocês estão vendo aí na imagem. E o líquor, ele tem a função de proteger o encéfalo e a medula espinal. A gente vai ver mais lá na frente que o radiofármaco, ele vai se diluir no líquor, e é isso que vai possibilitar a obtenção da imagem. Aqui a gente tem uma comparação de um acúmulo normal de líquor e um acúmulo anormal de líquor nos ventrículos cerebrais, que acaba ocasionando um aumento do crânio, que no caso é a hidrocefalia. Via de administração. O radiofármaco é administrado por via intratectal por meio da punção lombar. Aqui na primeira imagem a gente pode ver o radiofármaco sendo administrado na coluna vertebral, aqui onde passa o líquor. Como eu falei antes, o radiofármaco ele vai se diluir no líquor. Então, consequentemente, ele vai percorrer o mesmo trajeto, o mesmo caminho que o líquor faz no sistema. Então, ele vai passando aqui pela coluna vertebral até chegar no encéfalo. O radiofármaco utilizado na cisternocintilografia é o chamado DTPA-TC99. Essa parte do DTPA é o fármaco, é o chamado ácido dietileno triamino pentacético. E o TC é o tecnécio.
Mas por que é associado o tecnécio com o DTPA? Porque o tecnécio não tem afinidade com nada. Então, ele precisa ser associado a um fármaco para que esse fármaco consiga conduzir esse tecnécio para um órgão específico. O tecnécio, ele é emissor de radiação gama. Esse é um ponto positivo, porque a radiação gama é uma onda eletromagnética. Portanto, ela possui uma grande penetrabilidade nos tecidos e baixo poder de ionização quando comparada às outras partículas, como a alfa e a beta negativa. Como ela tem baixo poder de ionização, isso minimiza a dose de radiação absorvida pelo paciente. A exemplo de uma média, um paciente com 70 quilos é mais ou menos de 5 a 10 mCi. Possui meia-vida curta e o tecnécio também possui fácil acessibilidade, pois já existe um gerador de tecnécio. Essas características em conjunto é que vão possibilitar a aquisição de imagens cintilográficas com excelente resolução. Para esse exame, não existe contraindicações absolutas, mas não é recomendado para mulheres com gestações que estejam suspeitas ou já estejam confirmadas. E também para pacientes que apresentam discrasias sanguíneas, pois podem ocorrer hemorragias subaracnoides, ou que estejam fazendo uso de medicamentos anticoagulantes ou antiplaquetários. Os principais efeitos colaterais é sangramento, cefaleia, reações ao fármaco, que são extremamente raros e quando ocorrem são de leve intensidade, e também dores no local da punção. Inicialmente, é feita a identificação do paciente e a coleta dos dados clínicos. É solicitado também exames anteriores relacionados à condição clínica, como cisternocintilografia, ressonância magnética e tomografia de crânio, além dos exames laboratoriais. Não é necessário jejum ou suspensão de medicamentos de uso diário, tais como antihipertensivos, o remédio de diabetes, insulina, tireoide ou qualquer outro. Menores de 18 anos devem ir acompanhados por um responsável. Mas, além disso, outros pacientes também devem ir com acompanhante devido à punção licórica. O paciente poderá sentir dor de cabeça e desconforto ao dirigir. Em alguns casos, não é a regra. Utilizar roupas confortáveis e evitar o uso de peças que contêm partes metálicas, botões, fivelas e pulseiras, brincos também podem interferir nas imagens. É recomendável hidratação abundante antes de realizar o exame e os efeitos colaterais possíveis estão associados à punção lombar, como cefaleia, dor no local da punção e entre outros. E o paciente deverá manter repouso absoluto 1 hora após a punção. Para ser realizado o exame, o paciente recebe uma dose de radiofármaco por punção lombar, assim permitindo a passagem dessa substância por toda a coluna até chegar ao cérebro. O paciente deve permanecer deitado por algumas horas, com o pé ligeiramente mais elevado que o resto do corpo. Um pequeno tampão pode ser colocado no nariz e nos ouvidos do paciente, observando se ocorre vazamento do líquor. A seguir, o paciente, em decúbito dorsal, será realizado imagens de radiografia do tórax e da cabeça após 30 minutos e depois é repetido em 4, 6, 12 e 18 horas da aplicação da substância. É necessário repouso de 24 horas após a realização do exame.
Bom, agora eu vou falar um pouco dessas estruturas aqui. Essa primeira estrutura que aparece é a fissura silviana. Essa fissura ela é uma das mais potentes estruturas do cérebro humano, e ela separa o lobo frontal, o lobo frontal e o parietal do lobo temporal. A fissura interhemisférica, ela é uma fenda profunda e basicamente a função dela é separar a porção superior e a porção inferior do hemisfério direito e esquerdo. As cisternas basais, eles são espaços extracerebrais e eles são circundados por uma membrana chamada aracnoide. E ela é preenchida pelo líquido cefalorraquidiano. O canal medular, ou então o canal vertebral ou canal espinhal, como também é bem conhecida, ele se localiza nos ossos e lá também se encontra a medula óssea amarela. Bom, aqui temos uma análise de imagem, mas primeiro vamos falar sobre a hidrocefalia de pressão. Bom, o líquido que circula o cérebro, ele funciona para proteger o líquido de lesões, né, que é o líquido cefalorraquidiano. E ele é produzido de forma contínua nos espaços dentro dos cérebros, que esses espaços são conhecidos como ventrículos. Esse líquido, ele circula de forma contínua e ele também é reabsorvido. No caso de hidrocefalia de pressão normal, esse líquido ele não é reabsorvido de forma normal e ele pode causar um acúmulo dentro desses ventrículos. A quantidade de líquido nesses ventrículos ele aumenta e o círculo ele não então, nesse caso, o cérebro ele pode ser meio que pressionado para fora, digamos. Aqui na imagem aparece essas setas azul, elas indicam as pressões, o acúmulo de pressão nos ventrículos ao decorrer do tempo. No caso aqui, imagem de 24 horas, eles indicam a hidrocefalia de pressão normal. Bom, esse foi o nosso trabalho. Obrigada a quem assistiu até aqui. Foi um prazer. Tchau.